Olá, meus amigos, eu sou o Luiz Felipe Gomes da Silva, conhecido como Lipe Gomes. Estou como vereador em Aparecida de Goiânia e apresentador do podcast Fala Lipe, onde eu tento trazer as pessoas para mostrar o seu lado pessoal, além da política. Nós temos também aqui um bate-papo sobre diversos assuntos, né? E é com o espírito de luta que eu começo o programa de hoje. Eu vou citar uma frase aqui para a gente começar o nosso programa. Que nós temos duas opções: ou levantar a cabeça e ir à luta, ou se retrancar em si mesmo e esperar que os outros lutem por nós. E com esse espírito eu inicio hoje o programa Podcast Fala Lipe. Antes de tudo, eu só quero fazer um agradecimento aqui aos meus amigos, ao meu amigo Wesley, lá da Ótica Mundial, né? Da Ótica Global, que cedeu para mim esse óculos, me chamou, me convidou lá no seu laboratório, me mostrou todas as etapas das fabricações do óculos e fez esse para mim aqui na hora, e eu vou utilizar ele aqui hoje para a gente apresentar esse programa. Hoje nós temos um convidado muito mais do que especial, um convidado a qual eu tenho aprendido a admirar cada vez mais. Tem um currículo extenso, eu não vou dizer todo o currículo, porque senão eu vou ficar por mais de meia hora aqui só lendo o currículo dele, mas eu vou ler um pouquinho, vou utilizar o papel aqui porque são muitas funções. Hoje o nosso entrevistado é o João Campos de Araújo, nascido no dia 28/12/1962, natural de Peixe, Tocantins. Ele é delegado de polícia, ex-deputado e atual vice-prefeito de Aparecida de Goiânia. Filho de Benoni Campos e Eduvirgem Ferreira Campos. A sua trajetória política iniciou a carreira como deputado federal por Goiás, sendo eleito em 2002 e reeleito por mais 4 mandatos consecutivos, totalizando 20 anos na atuação da Câmara de Deputados. Conhecido por sua atuação conservadora, durante esse período presidiu a Frente Parlamentar Evangélica e foi relator do novo Código de Processo Penal e Organizações Criminosas, além de muitos outros projetos nacionais. Em 2024, João Campos foi eleito vice-prefeito de Aparecida de Goiânia, na chapa de Leandro Vilela, do MDB, com 132.230 votos, o que representa 63,60% dos votos válidos. Nessa função, tem buscado colaborar com o projeto de Vilela em ações para o desenvolvimento da cidade, com foco em infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e industrialização. Pessoal, eu tenho muito mais para ler sobre o currículo dele, são páginas e páginas. Olha, vice-líder do Republicanos, vice-presidente do PSDB, nós vamos falar sobre isso, João, que é o partido da qual eu faço parte hoje. Escrivão de polícia, chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, delegado titular do 4º Distrito Policial, deputado federal de 2003, enfim, estão vários quesitos aqui. João, seja muito bem-vindo ao Fala Lipe, um programa ao qual nós queremos saber mais, além da sua profissão, um pouco mais sobre o seu pessoal também, sobre como é que é o João pai, como é que é o João Campos avô, né, que eu vi aqui que sou avô de duas crianças, né? As pessoas quase não acreditam que eu sou muito jovem, mas né? Como é que o senhor já é avô, né? É o Ataú Neto e o Pedro. Seja muito bem-vindo. Dois camarada maravilhosos. Lipe, obrigado por estar aqui no Fala Lipe, não é? Vamos falar. Obrigado pelo convite, pela sua amizade, pela sua deferência. Inicialmente eu queria me dirigir a todos que nos assistem, porque estão vendo eu com um visual aqui diferente, um óculos escuro e tal, mas parecendo com um delegado mesmo, né? Agente secreto, daí por diante. Na verdade, Lipe, eu tive uma hemorragia no olho esquerdo. Isso apresentou ontem, hoje agravou um pouco. Então esse óculos aqui é muito mais para proteger essa situação. Mas já fui oftalmologista, estou fazendo exame, está sob controle, graças a Deus. Mas eu queria dar essa explicação porque as pessoas nunca me viram usando um óculos escuro, né? Sempre é um óculos de grau desse leve igual o seu aí. Uhum. E esse moço aí da ótica, lá tem promoção? Eles fazem boas condições de pagamento? Como é que é? Além de ter promoção, eles também trabalham com as linhas prêmios, que são linhas bem especializadas mesmo. São aquelas lentes mais delicadas. É de primeira. Eu vou levar, eu até fiz um vídeo, né, para poder publicar no meu Instagram, mas eu vou fazer o convite para que o senhor possa ir lá conhecer a estrutura. Iremos sim, esse camarada é inteligente, né? Porque ele premiou logo você, né? Inteligente. Olha, mas muito bom estar aqui nessa edição do podcast Fala Lipe.
para um bate-papo, como você bem disse, descontraído, abordar os mais diversos assuntos, né, da atualidade. A gente poder falar um pouco também de Aparecida de Goiânia. Você é um vereador que está no primeiro mandato e nós não nos conhecemos há pouco tempo, mas foi o tempo suficiente para poder ver a sua postura, a sua capacidade de discutir projetos. Você tem conteúdo, é uma pessoa preparada. Você não é o vereador barraqueiro, não é o vereador de fazer circo para se aparecer, para se promover. Eu tenho observado nesses 8 meses, você tem uma atuação muito centrada, sabe o que quer, não é? Tem objetividade. Isso me estimulou também a estar aqui nesse seu podcast. Obrigado, João. O senhor sempre solicita aos meus convites. E eu posso dizer aqui que o João não faz distinção de cores, de segmentos, sempre ele está disponível para dar sua opinião, às vezes contrária à nossa, mas sempre firme no seu posicionamento. E é muito importante eu ter o senhor aqui, João, porque o senhor é o meu primeiro entrevistado do Fala Lipe. Muito honrado, hein? Como eu disse no começo, o nosso primeiro episódio foi com o pessoal da nossa equipe para falar sobre o formato do programa, né, de como nós entramos para a política, mas hoje, de fato, o primeiro convidado é o senhor. Então seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Senhor João. Senhor João, eu vou falar aqui igual o Lucas Alves lá, meu amigo. O papo é aberto, a gente pode falar de tudo, tem alguma Até coisa... aberto, direto, objetivo, sem rodeios. Então, e sem entrelinhas. Então, sem entrelinhas. João, como é que o senhor tem... Faz pra gente um relatório, mais ou menos, de como é que tem sido esses 8 meses do senhor sendo vice-prefeito de Aparecida de Goiânia. Já que o senhor sempre atuou na área ali do Legislativo, como é que é hoje estar na área do Executivo? Olha, veja, o vice-prefeito, o vice-governador, o vice-presidente da República, a legislação reserva como papel principal a substituir nas eventualidades de ausências ou suceder nos impedimentos definitivos, né? Fora isso, é um papel mais de colaboração com o titular do governo, com o titular do governo propriamente dito. E eu tenho muita consciência disso, né? Então, já na primeira reunião que o prefeito Leandro Vilela promoveu com o secretariado, em outra reunião que no início do mandato promoveu com todos os vereadores, eu deixei isso muito claro. Gente, aqui o prefeito chama-se Leandro Vilela, ele é o homem que lidera o governo cabe a ele, as iniciativas, as decisões, cabe a ele. Eu, como vice, hei de ser e desde já me coloco à disposição como um colaborador deste governo. E assim tem sido, não é? Então, essa experiência ela termina não sendo uma experiência muito intensa, porque como vice não me cabe tomar nenhuma decisão, cabe ao Leandro, não é? Mas o senhor assumiu a cadeira de prefeito por 2 vezes. Por 2 vezes, de forma interina. E mesmo nesses instantes, você termina por uma questão até de disciplina, mas também de formação minha, não é? Realizando atos que o titular orientou, não é? Nada além disso. Então, se você toma uma decisão que já foi orientada pelo titular. E tem que ser assim, não pode ser diferente. Então, você como colaborador no governo, você não tem tantas experiências do que é de fato ser executivo. Evidentemente que eu estou dentro do governo, sou um colaborador muito ativo e observo tudo, eu não deixo de aprender muito. Mas, confesso, o fato de você não ter... ou não está na posição de ter que tomar decisões de gerenciar crises, daí por diante, te deixa numa posição muito confortável e isso termina mitigando também essa experiência de viver o executivo. Quem sabe, depois do prefeito, quem tem uma experiência mais acentuada sejam os secretários, porque os secretários de alguma forma são gestores mesmos, né, ao lado do prefeito. Mas, repito, eu insisto em dizer que, mesmo como colaborador, e eu tenho me colocado como um colaborador muito ativo, tem sido interessante, né? Tem sido muito interessante. De outro lado, o Leandro tem sido muito receptivo a essa colaboração minha. Os seus conselhos estão sendo acatados?
Eu sou meu fraco de conselho, né? Não. Eu sou fraco de conselho. Mas me dou muito bem com o Leandro. Nós temos uma facilidade de diálogo acerca do governo, acerca de política. E isso tem sido muito bacana. E acho que isso termina refletindo no governo como um todo, né? Acho que na medida que a Câmara de Vereadores, vocês todos os vereadores, os secretários, os servidores, observam que o prefeito e o vice-prefeito têm harmonia, se entendem, têm uma relação estreita, isso termina, acho que, sendo refletindo de forma muito positiva dentro do governo em Aparecida de Goiânia. Vocês, no caso, multiplicaram o serviço, então. Vocês não dividiram o mesmo palanque. Vocês se dividem para multiplicar. Enquanto ele está para um lado, o senhor está para o outro, resolvendo algumas crises. É bom dizer, até que resolvendo crise, não. Eu prefiro que ele resolva que as ele crises. resolva. Não é? Mas o Leandro tem sido assim, muito bacana nessa relação. Pegou a cidade numa situação muito complicada, né? Sim, mas eu queria antes dizer o seguinte, que o Leandro tem, independente do meu espírito de colaborador, de estar presente, enfim, o Leandro tem delegado a mim algumas tarefas, dentre elas eu estou coordenando já desde o início do governo a questão relacionada com a regularização fundiária de 3 ocupações irregulares que nós temos em Aparecida, né? Marília Mendonça, Norberto Teixeira e Alto da Boa Vista. E a gente tem avançado nisso, né? E tem sido algo assim prazeroso, porque é um trabalho que nós estamos fazendo a várias mãos. A Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, Ministério Público, o AB e outras instituições. Bom, ao assumir o governo em janeiro, já tinha um trabalho realizado pela Comissão de Transição, e a gente, portanto, já tinha muitas informações. Mas eu penso que e é o que aconteceu conosco, né? Quando você sucede um governo que não estava no mesmo bloco político, porque houve um rompimento em relação ao prefeito Vilmar Mariano, por mais que a comissão de transição trabalhe, enfim, você termina não tendo todas as informações. Em janeiro, nós passamos a ter muitas outras informações que a comissão de transição não tinha conseguido alcançar. E aí, foi um susto, né? Porque o grau de dificuldade encontrado era maior do que aquilo que nós imaginávamos. Você imaginava que a coisa estava feia e estava mais feia ainda. Estava feia ao cubo. Vamos levar para o popular. Isso criou uma certa tensão, né? Foram momentos desafiadores. Mas o Leandro, com muita responsabilidade, com foco, com muita compreensão e com muita determinação, enfrentou esses primeiros momentos desafiadores e, no meu sentir, a partir do mês de abril, nós já tínhamos vencido várias dificuldades, superado vários obstáculos e o grau de dificuldade já não era o mesmo. Inclusive hoje nós temos dificuldades, mas evidentemente que já não com a mesma intensidade, não representa as mesmas dificuldades. Eu dizia na última sexta-feira, numa reunião com todo o secretariado, que problemas sempre haveremos de ter, não é? O Leandro, eu, os secretários, precisam ter sempre sabedoria de lidar com os problemas, mas estar focado naquilo que significa avanço em Aparecida, aquilo que significa conquistas para a nossa gente. E acho que isso é o que está acontecendo. Além de trazer uma visão macro, né? Sem dúvida. Macro no negócio. Sem dúvida. A gente tem um secretário, mas tem a sua pasta. Então tem o secretário do meio ambiente, tem o secretário de infraestrutura, que vai trabalhar naquela área, mas o Leandro tem que ver como um todo, o conjunto, né? E eu dizia, olha, nós continuamos tendo problemas, claro que não com a mesma intensidade, já temos diversas agendas positivas com obras em andamentos, com várias outras situações, a questão da iluminação pública, a zeladoria da cidade avançou substancialmente. Eu dizia isso, destacava isso como coisas positivas, destacava que nós temos um secretariado muito competente, coeso, nós não temos ilhas dentro do governo de Aparecida de Goiânia. Esse espaço aqui é do fulano, ninguém mexe. Não tem isso. É o governo uno, portanto, os secretários são colaborativos. Aquele loteamento da cidade, loteamento das pastas, como sempre existiram em outros governos para trás. Hoje isso não existe mais. Isso não está acontecendo, né? A outra coisa que destaquei foi a Câmara de Vereadores. Falei, olha, nós sabidamente temos hoje um vereador de oposição.
não são 25 vereadores, nós temos, portanto, 24 vereadores que, com espírito público, sem se apequenar, mas que apoiam, que querem o melhor de Aparecida e que apoiam o governo. Que estão acompanhando, né, o trabalho. E que acompanham, enfim, não há nenhuma crise com a Câmara de Vereadores. Totalmente diferente do que vem acontecendo em Goiânia. Com a gente totalmente diferente. Eu dizia, nós precisamos destacar isso como coisas positivas, não é? E isso dá segurança, dá tranquilidade para o governo avançar, para você, Leandro, avançar cada vez mais. Então as expectativas de futuro são muito boas. Eu dizia, olha, nós temos muitas circunstâncias que convergem para que o governo seja melhor a cada dia. E que ao final, Leandro, de 4 anos, a gente possa estar celebrando e a população satisfeita. Essa é a minha visão. O Leandro vem trabalhando muito para limpar o nome de Aparecida, para receber o empréstimo do Brinks, né, para poder investir em infraestrutura. Parece que é proposta de campanha dele também, agora, já depois de empossado, que ele vai construir 6 lagos em Aparecida de Goiânia, parques, vai mexer mesmo com a infraestrutura. O senhor tem informação sobre isso? O projeto, não digo sonho, é o projeto mesmo, caminha nessa direção. Nós temos uma dificuldade aí com o financiamento do BRICS, porque é um financiamento que o prefeito Vilmar Mariano tinha deixado em andamento, mas tínhamos muitas situações para serem enfrentadas, cumprir diligências impostas pelo banco, diligências impostas pela Secretaria do Tesouro Nacional, autorização do Senado, e corremos atrás de tudo isso e conseguimos vencer. E conseguimos também estabelecer o equilíbrio fiscal da prefeitura. Isso hoje está resolvido. Então tudo que era necessário foi feito, com sacrifício, com dificuldade, mas foi feito. O Leandro, com muita determinação, conseguiu. E agora que está tudo pronto, o BRICS começou criar dúvidas e questionar o projeto. Olha, isso que está no projeto a gente não faz. Isso que a gente, mas o projeto está com vocês há 3 anos, vocês nunca falaram isso, só cobraram providências, diligências e todas elas foram realizadas. Agora vocês vão dificultar? Qual é o problema? E o Leandro, na audiência da semana passada, que eu participei em Brasília, com a representação do BRICS, terminou sendo muito duro e objetivo. Olha, eu preciso de uma posição. Se vocês não forem fazer o empréstimo, o financiamento, diga. E nós buscaremos outras alternativas. Se forem fazer, nos diga. E vamos determinar a data de assinatura, daí por diante. Se for fazer parcialmente, diga o que é o parcial de vocês para ver se é algo que interessa efetivamente ao município. E no final, ficou estabelecido que o BRICS está pronto para financiar a drenagem, está pronto para financiar as obras de arte, viadutos, pontes e tal. E aí ficou acertado, então, que deve caminhar nessa direção, e aí com um valor muito aquém daquilo que era o que estava convencionado, que era 120 milhões de dólares sem a contrapartida. Com a contrapartida seria 150 milhões de dólares. Esse valor de 120 milhões de dólares deve cair aí para 50 e poucos milhões de dólares. Mas, se de fato agora, com o que foi convencionado, conversado na semana passada, for levado a termo, então esse contrato será assinado até o final do ano, antes da virada do ano, e nós teremos aí recursos para drenagem e para essas obras de artes, como os 2 viadutos da BR, um lá no centro de Aparecida, outro aqui na Metal Forte, não é? Algumas intervenções no anel viário, algumas pontes e algumas outras obras. Bom, então, nós estamos acreditando que isso vai acontecer. Finalmente deve acontecer, não é? De outro lado, o governador Ronaldo Caiado, que tem sido muito companheiro, já viabilizou alguns recursos, inclusive na área de infraestrutura. Vocês, como vereadores, têm acompanhado, né, a restauração asfáltica de muitas avenidas de tráfego mais intenso, mas um trabalho que está sendo feito com qualidade para minimizar os problemas do período chuvoso, que a gente enfrente problemas, mas não na mesma intensidade do que enfrentamos no último período chuvoso. A cidade ficou numa situação calamitosa, não é? O Leandro conseguiu finalizar, estava encaminhado, ele finalizou aquela parceria público-privada, não é, para a substituição não só das lâmpadas, mas a Aparecida de Goiânia contar com um sistema, não é, na área de iluminação pública que vai dar qualidade a toda a iluminação pública de Aparecida, e é bom dizer que praticamente 60% já está implantado, e a gente deve chegar ao final do ano com 100% desse sistema implantado em Aparecida de Goiânia. Então a gente caminha para
caminham cada vez mais para ações positivas. Menos crise, menos problemas e mais ações positivas. Certo. João, em relação a essa empresa, Ilumina Aparecida, nós temos recebido algumas denúncias da população por falta de iluminação, às vezes porque coloca o LED e passado 2, 3 dias ela já está queimando, às vezes faz numa região e na rua de baixo já não faz. Como é que o prefeito, como é que a prefeitura tem agido em relação a essas denúncias? Como é que ele tem fiscalizado essa empresa que celebrou o contrato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano? Como é que tem recebido essas denúncias? As metas vão ser alcançadas? Nós estamos a quantos % de alcançar a meta? E quando essa empresa assumir, de fato, a responsabilidade da iluminação pública de Aparecida de Goiânia, como que nós vamos poder cobrar ela? O que o Leandro tem feito para poder cobrar, de fato, a execução desse contrato? Olha, a secretaria responsável pelo acompanhamento, enfim, é a Secretaria do Desenvolvimento Urbano, a SDU, que o secretário é o Wagner, o Vaguinho, não é? Muito diligente, com uma equipe muito boa, tem feito um acompanhamento muito de perto, tem recebido essas denúncias, tem procurado checar em loco, corrigir aquilo que tem que ser corrigido, não ignorar as reclamações. Tem situações que às vezes faz parte, às vezes, do planejamento, né? Fez um bairro e o bairro vizinho aqui não estava no planejamento daquela semana. Aí a turma do bairro vizinho reclamou. Aí vai lá e informa, não, esse bairro aqui, embora seja contíguo, está previsto para o período X, né? De outro lado, por mais que o Vaguinho seja competente, com a equipe dele, esteja acompanhando isso muito de perto, eu participei de uma reunião no início de agosto, no gabinete do prefeito Leandro Vilela, com o pessoal da empresa, onde o Leandro, e evidentemente o Vaguinho estava presente, o Antônio Neto, o rapaz, o diretor lá encarregado da área de iluminação, Iago, acho que é Iago, se eu não estou enganado. E apesar desse acompanhamento todo, o Leandro nunca se dá por satisfeito. E ele foi muito duro na reunião. Diz, olha, as reclamações têm que diminuir, eu sei por que está acontecendo, mas tem que diminuir. Vocês estão acompanhando o cronograma que foi estabelecido, mas se vocês tiverem espaço para avançar além do cronograma, eu quero que avance. E eu preciso que vocês, se possível, antecipem a entrega do serviço. Inicialmente era para 31 de dezembro, agora para 30 de novembro. Mas se for possível antecipar para outubro, eu quero em outubro. Enfim, então o Leandro é muito duro, sabe? Sob pena, se vocês não melhorar a entrega desse serviço, vocês não receberem. Enfim, então, muito duro, sabe, Leandro? Eu gostei da reunião, os empresários entenderam, fizeram toda uma prestação de contas ali de como o serviço vem sendo desenvolvido, com a colaboração do Vaguinho, mas isso não fez com que o Leandro, usando aqui uma palavra mais comum, né, baixasse a guarda, sabe? Sim, no caso ele está fiscalizando e muito bem feito essa empresa. Sim. Então eu acho isso muito bacana, o Leandro, né? Esse espírito público, esse sentimento pró-comunidade, pró-aparecidenses, não é? E não a empresa está indo bem, ok? O Leandro é tão responsável que, em data recente, ele foi lá na praça ali da cidade Veracruz. Praça Céu. Praça Céu. E chegou lá a empresa que estava fazendo o serviço lá, ele verificou em loco que o serviço não estava de qualidade. Ele não foi chamar o secretário e reclamar para o secretário. Ele fez com o secretário depois. Você não estava acompanhando aqui, não? Mas antes disso, ele chamou, foi o empresário. O empreiteiro falou, esse serviço está porco, está de péssima qualidade, se vocês não mudar, eu não vou pagar, porque vocês têm que ter respeito pelo dinheiro público, pelos aparecidenses. Então, esse é o Leandro Vilela, né? Sabe? Ele quer qualidade. Dá valor mesmo ao dinheiro dinheiro público, né? O Leandro é bem incisivo nas palavras dele, né? Sim, não tem rodeios, não. Né? Não tem rodeio, ele é bem sincero, né? E realmente eu tenho acompanhado o serviço, tenho acompanhado o contrato do Ilumina Aparecida de perto. Tem os prazos, nós estamos aguardando esse prazo, né? Igual você falou, tomara que antecipe, mas temos até aí o dia 31 de dezembro para poder chegar a 100% da execução do contrato, né? Nós viemos acompanhando isso de perto e algo que traz mais segurança para Aparecida, traz mais qualidade de vida, mais conforto. A cidade fica mais bela. Mais bela. Às vezes, muitos trabalhadores têm que sair de casa durante a madrugada, durante ainda o período escuro,
tendo que ficar horas ali no ponto de ônibus. Então essa iluminação tem trazido mais qualidade e mais segurança para o nosso município. Já alcançou quase 60%, né, da programação. Da programação, né? Tomara que nós aceleramos aí o processo e chegamos a 100% no prazo aí de novembro, né? 20 de novembro. Tomara que chegue. João, mudando de assunto aqui, o senhor foi presidente do PSDB, vice-presidente, como é que é essa situação aí? O partido do qual eu faço parte hoje. Olha, a minha primeira experiência política partidária com eleições se deu em 2001, com a filiação. Naquele tempo eu tinha que estar afiliado um ano antes das eleições, não é? Então eu filiei em 2001, a convite do governador Marconi Perillo. Foi a primeira eleição que disputei foi em 2002, uma experiência muito rica. Eu não tinha experiência nenhuma de política partidária, eu tinha experiência de política classista, né? Era presidente da Associação dos Delegados e fazia movimentos, etc. Reivindicatórios, enfrentamento ao governo, enfim. Mas política partidária não. Foi uma primeira experiência em 2002. O PSDB tem uma história. O PSDB hoje não está bem, mas tem uma história muito rica, bonita. Não dá para jogar isso na lata do lixo, não é? Inclusive com presidentes, né? Pelo partido. Exatamente. Quando o Itamar Franco era presidente do Brasil, o ministro da Economia era exatamente o Fernando Henrique, e foi ali que construiu-se o Plano Real. Né, pelas mãos do Fernando Henrique como ministro da Fazenda. A inflação estava chegando a 600% ao ano, né? Sim, um negócio absurdo, né? Foi quando foi implantado o Plano Real que nós vemos ele até hoje, né? Exatamente. E através então houve uma estabilidade na economia, o Brasil passou a ter grandes investimentos, houve uma visão também humanista para a área social com a dona Ruth, não é? Uma mulher que era muito preparada, mas que tinha muita sensibilidade. Foram criados alguns programas nessa área da ação social e, portanto, era um partido que se tornou uma referência. Diversos governadores, maior bancada do Congresso, etc. Bom, e eu, portanto, me filiei nesse partido a convite do governador Marconi. Cheguei na Câmara, o partido me acolheu, a bancada me acolheu de forma que eu fiquei muito confortável. Já no primeiro mandato, e no primeiro ano do primeiro mandato, eu passei a ser titular da CCJ, que é a principal comissão da Câmara. Sempre fui titular, o partido sempre me garantiu isso, ter assento na CCJ. Tive os espaços que pretendia, fui sempre ouvido dentro da bancada na Câmara Federal, tinha voz ativa, isso me dava conforto na minha atuação, não é? O governador Marconi também me respeitava, me tratava com respeito, com fidalguia. Isso também é importante para quem tem um mandato e pertence ao partido do governante, não é? Então a gente conseguiu praticamente escrever uma história como parlamentar no PSDB. Foram 4 mandatos de deputado federal pelo PSDB. Pelo PSDB. Levando para esse lado, hoje o senhor está com o Daniel Vilela, o candidato a governo no ano de 2026, claro, também por estar hoje na base dele. Mas como é que o senhor analisa essa campanha do ano que vem, a análise geral dele, e se o senhor tem... Qual que é o seu plano político? Quais são os seus projetos políticos para o ano 2026? O senhor pretende sair deputado federal? Felipe, antes de dizer o seguinte, que sair do PSDB... sem briga. Eu saí do PSDB e fui para o Republicanos. E a minha filiação no Republicanos foi uma festa do PSDB. Porque foi tudo fruto de diálogo, né? A minha filiação se deu na Câmara de Vereadores de Goiânia com a presença do governador Marconi, das principais lideranças do partido e tal. Saiu de porta aberta, saiu pela porta da frente. Né? Tem uma relação de amizade, uma relação muito sadia com toda a turma do PSDB. Não é? Bom, de fato, estou na base do governo Caiado. Em 2018, eu apoiei o Daniel para governador. Em 2022, apoiei o Gustavo Mendanha para governador. Temos uma relação não só política partidária, mas também uma relação de amizade pessoal. Não é? Então, estou na base e acredito muito na reeleição do Daniel Vilela como governador. Digo reeleição porque já é governador. Em abril ele assume o governo e aí então já vai para a reeleição, não é?
Daniel, um jovem, mas preparado politicamente, já entende muito de gestão, enfim, está preparado para dar continuidade a esse governo de Ronaldo Caiado, buscando inclusive ampliar conquistas, daí por diante. Agora, eleição é desafiadora. O governador Caiado e o próprio Daniel Vilela, o vice-governador, deseja trazer para esse agrupamento político para o enfrentamento das eleições do ano que vem, o PL. O PL de Bolsonaro, o PL de Wilder. Penso que se isso ocorrer, vai facilitar muito. E a eleição... Mas o PL vai lançar candidato para o governo. No caso, então seria um segundo turno. Não, há a possibilidade de uma composição no primeiro turno. E é isso que o Daniel e o Caiado desejam. Estão trabalhando. Não é? Vai conseguir? Não sei. Não sei. Se conseguir, acho que facilita muito a eleição do Daniel ainda no primeiro turno. Não é? Se não conseguir, nós teremos um segundo turno disputado. Porque se não conseguir o PL compor, então significa dizer que, em tese nós teríamos aí umas 4 candidaturas ao governo no primeiro turno, né? Que quase seria certeza de um segundo turno. Exatamente. É quase certeza de um segundo turno. Certeza. Porque nós teríamos então o Daniel Vilela, candidato de PRO, candidato do governo, com apoio de estruturas partidárias, da máquina do governo, enfim. Então, Daniel Vilela, Marconi Perillo, que tem uma história muito grande. O Wilder também como candidato e mais um candidato da esquerda. Então nós teremos Narcossi. Por aí, não é? Então nós teríamos aí no mínimo 4 candidatos a governador. Isso provavelmente significaria um segundo turno. Votos, né? Não é? Dividiria. E aí um segundo turno disputado. Não dá que, para a gente fazer uma análise sobre o segundo turno, tem que aprofundar um pouco mais nessa análise daí por diante. Então acho que a gente tem a preço de hoje esses 2 cenários. O governo em Goiás consegue compor com o PL, eleição em tese resolvida no primeiro turno. O governo não conseguindo compor com o PL, teremos o primeiro turno diversas candidaturas a governador e quase a certeza de um segundo turno disputado, não é? E aí a importância do fechamento para o segundo turno, porque onde a esquerda estiver apoiando, a direita não vai apoiar. Não vai estar. Então vai ter que analisar se vai querer o apoio da esquerda ou o apoio da direita. Sim, exatamente. Não dá para ficar com os dois, né? Exatamente. Não é? Isso é muito importante. E o senhor, com o Gustavo Mendanha, tem algum compromisso de sair candidato federal e apoiá-lo para o Senado? Ou há alguma chance aí? É claro que nós estamos falando aqui, quem deveria estar respondendo essa pergunta era o próprio Gustavo, mas há alguma chance dele vir a deputado federal, tentando dividir a base lá da prefeitura de Aparecida? Olha, o processo político, assim como a vida, é tudo muito dinâmico, mas em todas as conversas que tenho feito com o Gustavo, que é um amigo querido, enfim, ele me diz o seguinte: João, eu sou candidato ao Senado, eu vou buscar o Senado. É claro que eu quero ser governador um dia. Como agora isso não é possível, o candidato seu, João do Leandro, enfim, é o Daniel, então eu não vou disputar o governo, então a minha chance é disputar o Senado. Isso que pretendo, não pretendo disputar a Câmara Federal, não pretendo disputar a Assembleia Legislativa, o meu projeto é o Senado. Então ele tem, em todas as conversas que nós temos tido, ele tem colocado isso com muita objetividade e já está trabalhando para isso, não é? E o meu compromisso é apoiá-lo, não é? Apoiá-lo intensamente para que essa candidatura seja vitoriosa, porque isso tem um significado muito grande para a nossa cidade, Aparecida de Goiânia. Então, a preço de hoje, meus candidatos estão definidos: governador Daniel Vilela, Senado Gracinha e o Gustavo Mendanha, não é? Bom, João Campos, nós não temos uma definição sobre o ano que vem, se eu vou disputar a eleição ou se não hei de disputar. Eu estou à disposição do grupo, tanto do grupo de Aparecida quanto de outros grupos que sempre me apoiaram na política, como o segmento evangélico, o segmento de segurança pública, enfim. Mas esse é um diálogo que a gente vai fazer daqui para o final do ano, né? Se convém sair candidato a deputado federal, evidentemente, ou se permanecer na prefeitura colaborando com o Leandro. Eu tenho sido
abordado de forma contínua por gente de Aparecida, por lideranças fora de Aparecida, dizendo, não, tem que sair a federal. E eu tenho sempre dito, olha, primeiro o Leandro pediu para sobrestar esse diálogo para o início do ano. Segundo, que essa decisão não pode ser do João Campos. Se for para ser candidato ou para não ser candidato, tem que ser fruto de um diálogo com o Leandro Vilela, com o Daniel Vilela, com o Gustavo Mendanha, com as principais lideranças evangélicas do Estado, com as principais lideranças da área de segurança do Estado e outras que são relevantes na minha caminhada. Então não pode ser um negócio assim, o João Campos decidiu e agora só chega comunicando, não é? Seja para ser candidato ou para não ser, tem que ser fruto desse diálogo que eu estou colocando aqui. O senhor colocou muito importante aqui a base evangélica, né? A base do senhor, a base evangélica. Mas o senhor procuraria ali dentro da Câmara Municipal de Aparecida alguns vereadores para compor a sua base? O senhor tem tido esse diálogo com os vereadores? Ainda não em função do que eu terminei de dizer aqui. O Leandro tem pedido para sobrestar o quanto possível, né? Eu tenho respeitado isso, tenho compreendido isso. O senhor acha que toda a estrutura, todo o secretariado tem respeitado essa decisão do Leandro? De esperar o momento certo, de não fazer política utilizando a cadeira do secretariado? Se tem algum comportamento que excede a isso, tem sido pontual, não é? No geral, acho que todo mundo está entendendo isso. Bom, se a decisão for no sentido do João Campos ser candidato a deputado federal, vou atrás de todos os vereadores de Aparecida. Eu sei que tem uns dois lá que não vão de me apoiar, porque pretendem ser candidato a deputado federal, né? Mas fora isso, eu não vou levar em conta a questão partidária, né? Eu vou conversar com todo mundo. No caso, os dois seriam quem? Felipe Cortez o e Felipe Gilson? Cortez, o Gilson, não sei se será candidato, né? Mas tinha uma outra... A deputado federal. A deputado federal. Mas tinha uma outra informação que tinha um outro colega lá que desejava ser candidato a deputado federal. Mas eu acho que o seguro mesmo é o Felipe. Né? Felipe Cortez tem dito que será. E tem utilizado aí da oposição para cavar voos maiores, né? Caso... Eu sei do jogo político, do jogo partidário, mas se porventura eu for candidato, eu vou dialogar com todos os vereadores de Aparecida, dizendo da necessidade, de fato, de Aparecida de Goiânia ter uma representação na Câmara Federal, não é? Pela importância que o município tem, pelo tamanho do município, enfim, não há por que nós buscarmos a representação de fora. Não sei se o professor Alcide será candidato, se for, hei de respeitar, não é? Mas vou dialogar do ponto de vista do interesse de Aparecida de Goiânia e da representação política de Aparecida de Goiânia, não é? Houve momentos que Anápolis teve 2 deputados federais, 4 estaduais, e a Aparecida... pela sua importância, pela sua significância, tem que ter uma visão dessa forma. De forma organizada, inteligente, com articulação, mas tem que se fazer grande, inclusive nessa representação. Não é? Exatamente. Eu vou pedir aqui, João, pro Arthur colocar aqui na tela, tem aquela que eu passei para você, Arthur. Foram 2 leis que foram aprovadas agora no dia 5 de setembro, de minha autoria, que eu gostaria de colocar em destaque, além de outra lei que já foi sancionada pelo prefeito Leandro, que é a lei que proíbe os fogos de artifício com estopim no município de Aparecida de Goiânia, levando em consideração, né, os autistas, levando em consideração a proteção animal, que é uma bandeira que eu carrego muito, levando em consideração também o tratamento com os idosos, enfim, das pessoas enfermas, crianças. Nós fizemos esse projeto que proíbe a solta de fogos com estopim em Aparecida de Goiânia. O prefeito Leandro sancionou essa lei, hoje ela está em vigor. Parabéns. E nós pretendemos fiscalizar cada vez mais para que essa prática não ocorra em Aparecida, em dias de jogos, em época de política, principalmente, porque se houver na época de política, o político deverá perder os seus direitos. Eu não sei se eu posso entrar nessa esfera, mas que haja mais punições para que não sejam utilizados fogos na época de campanha, em época de jogos, em época de festas juninas que nós passamos agora recentemente. Houve muitas denúncias de acidentes, muitos animais foram até
mutilados por conta dos barulhos. Muitas pessoas tiveram queimaduras gravíssimas com a solta desses fogos. Foi um projeto que eu enfatizei muito as minhas forças para que a gente pudesse aprovar lá em Aparecida de Goiânia, e o Leandro foi solícito e fez a sanção desse projeto. Então, daqui a pouco nós vamos comentar ele. Mas bacana, parabéns para você. O foguete é um símbolo de alegria, de festa, de vitória, de celebração. Mas a hora que você coloca na balança, né, os custos, os benefícios, aí os custos são muito maiores, não é? Daí a necessidade, então, de ter uma disciplina como essa que você propôs através de um projeto de lei e que se transformou em lei. Os seus colegas acolheram, o Leandro sancionou e agora é lei aqui em Aparecida de Goiânia. E isso, para mim, do meu sentir, é um ganho, é um avanço. E também nós podemos ter a solta de fogos, aqueles visivelmente bonitos, coloridos, mas sem o estopim, né, sem o estampim. Essa lei foi aprovada, essa é outra lei, foi aprovada agora no dia 5 de setembro, sancionada no dia 5 de setembro pelo prefeito Leandro Vilela, que autoriza o uso de QR Code em meios digitais para a divulgação de informação de órgãos públicos, escolas, unidades de saúde e comércio. Os cidadãos poderão acessar as informações de forma rápida e prática através de QR Code ou sites oficiais. O senhor sabia, João, que são mais de 250 leis que tem que estar disponível em todos os comércios? Aquelas plaquinhas. Não sabia. Código do Consumidor, etc. Código do Consumidor, lei do município, vigilância sanitária, bombeiro, enfim, às vezes... Costura e tal. Se você tem uma pequena sala, você vai ter que alugar uma sala do lado para colocar a plaquinha para você poder trabalhar. E a minha proposta, como eu fui comerciante e sei da necessidade de estar dentro da lei, de respeitar toda a legalidade, eu sugeri que nós tivéssemos formas alternativas desses comunicados. Então, um QR Code ou um link para a pessoa acessar e ter acesso àquelas informações lá, hoje virou lei em Aparecida. Então, hoje nós podemos substituir todas aquelas plaquinhas por um QR Code, o que deixa as lojas mais bonitas, o que deixa o comércio mais apresentável e tira aquela preocupação do comerciante de estar sempre de olho se tem alguma coisa ali que pode prejudicar. Então, essa lei foi sancionada, é uma lei que nós utilizamos para atender o empreendedorismo na cidade, para atender os pequenos empresários, os MEIs, enfim. Então, essa é uma das leis. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre ela. O que o senhor acha da importância dessa lei? Iniciativa bacana, inteligente, não é? Usar as ferramentas que estão aí da nossa contemporaneidade, não é? Diminui custos, facilita para o cidadão, facilita para o empreendedor, para o comerciante, para o empresário, enfim. Só tem que te aplaudir, não é? Só tem que te aplaudir. Acho que estou convencido de que foi uma feliz iniciativa, uma excelente contribuição. Muito obrigado por essa. Outra lei também que eu quero colocar em destaque aqui, por ter sido sancionada já e já poder entrar em vigor, não sei se tem um prazo agora de 15 dias para ela entrar em vigor. Se eu colocar outra aí pra gente, ó. É essa aí, ó. Essa é a Lei 3.850, que permite a doação de ração para cães e gatos em vez de alimentos não perecíveis, como ingresso em eventos promovidos pela Prefeitura. Rações arrecadadas vão para abrigos e projetos da causa animal. Não se trata de substituição, se trata de mais uma opção. Esse projeto, João, permite que as pessoas tenham a opção de doar rações como alimentos não perecíveis, levando em consideração o número de animais que nós temos abandonados na nossa cidade, o número de apoiadores da causa animal, o número de cuidadores que necessitam de fato de uma ajuda do poder público. Essa ação visa, como por exemplo, o Aparecida Show que nós vamos ter agora no final de setembro, que você possa arrecadar alimentos e também rações para ser doados para esses cuidadores, para ser doado para o nosso PATA, né, a nossa clínica de castração em Aparecida de Goiânia. E o Leandro tem sido muito sensível à causa do animal, o que nos permite apresentar esse tipo de lei, que ele já disse, apresenta a lei, aprova a lei e deixa comigo que eu vou sancionar, porque traz mais senso social da população, mais caridade da população, e você pode escolher. Você quer doar alimento, você doa alimento. Mas você quer doar ração, você doa ração.
Então, eu queria muito pedir para o senhor, João Campos, que leve essa informação também para o prefeito, já fiz esse pedido a ele, que leve essa informação ao chefe de comunicação de vocês, ao secretário de comunicação, para que possa fazer publicidade dessa lei, não pela lei em si, mas pelo efeito que ela vai trazer. Porque mais importante do que a lei é a população ter ciência dela e a população se mover com ela. Então, eu gostaria que o senhor levasse essa informação e pedisse, do fundo do coração, para que essa lei fosse divulgada mais, e principalmente agora. Não foi sancionada ainda? Foi sancionada. Ah, já foi sancionada? Foi, no dia 5 de setembro. Bom, se ela tivesse vindo como substituição, então daqui para frente agora é só ração animal e não pode mais usar alimentos para humanos, acho que ia ser um problemaço. Sim, com certeza. Você teria errado. Você teria diminuído a arrecadação de alimentos. Na forma como você propôs, sabe? Bacana, não tem dificuldade nenhuma. Acho que vai ser de fácil assimilação. E isso é um tema tão fácil de ser assimilado que na reunião de secretários da última sexta-feira, prefeito com todo o secretariado, um dos últimos assuntos abordados foi o Rodeio Show. Acontecer agora dia 29, né? 27 24 a 28, uma coisa assim, né? Como é que nós não somos 27 a 29. Ah, então você tá me ajudando. 27 a 29 de Eu não tinha segurança da data. 27, 28, 29. E quando o secretário Vanilson foi fazer a exposição sobre a programação, daí por diante, e anunciou na reunião que não teria custos, mas que as pessoas teriam que contribuir com 2 quilos de alimentos, não é? O prefeito Leandro Vilela já foi na direção da sua lei. Diz, por que não também a ração? Não é? A ração animal. Por que não e tal? E, quer dizer, foi uma abordagem interessante em relação ao evento que você mesmo já fez referência aí, não é? E que ninguém contestou. Ao contrário, todo mundo achou que era bacana. Fico feliz. Talvez os pedidos que eu tenha feito para ele tenha Exatamente. Então, isso já foi abordado na reunião de sexta-feira do secretariado com vistas ao Rodeio Show. Penso que então isso já será levado em conta. Então isso já está lá. Então é o pedido que eu te faço, só que reforce. Quando ouvir lá algo desse tipo, o senhor reforce lá. Então é isso, pessoal. A lei que permite que você doe ração como alternativa para a entrada de eventos em Aparecida de Goiânia já está em vigor, vai valer para o Aparecida Show, né? Aparecida já vai entrar com essa lei, já vai fazer publicidade dessa lei e você poderá contribuir da melhor forma, seja com alimento não perecível ou seja com ração para cão e gato. Você pode ter certeza que você vai ajudar muita gente, principalmente aquelas pessoas que cuidam dos animais, aquelas pessoas que têm lá nas suas casas 10, 15, 20 animais, que não têm condições de comprar remédio, que não têm condições de comprar alimento, que tiram da própria boca para alimentar os seus animais. Você pode ter certeza que você vai estar ajudando essas pessoas. Lipe, é bom destacar aqui também que a Alana, nossa primeira-dama... Sim, minha amiga, eu tenho pedido também para ela. Certamente já te aplaudiu em função dessa iniciativa sua, né? Que a Alana tem a mesma visão e a mesma sensibilidade. Inclusive, nós participamos, a qual o senhor esteve presente também, da nossa audiência pública em defesa dos animais de rua, e de onde nós tiramos algumas diretrizes para o PATA. Nós sempre conversamos, sempre destacamos que a importância da castração é imediata, ela é urgente, ela precisava ser iniciada ontem, para que a gente pudesse fazer um controle populacional, evitando que os nossos animais abandonados sofram com crueldade, sofram com atropelamentos, com abandono. Nós precisamos fazer um controle populacional e essa clínica, a PATA, a qual a Alana lutou muito para construir, ela tem trazido muito resultado, ela tem atingido muitas pessoas, principalmente das classes de classe mais baixa, que não tem condições financeiras de arcar com a sua cirurgia. E isso aí, realmente, lá na ponta, João, lá naquela pessoa que realmente necessita, tem modificado a vida dessas pessoas. Que ótimo, né? Que bom. Uma coisa é a gente falar de mim, de você, que temos aqui 2, 3 animais em casa e temos condições de ir ali pagar uma castração. Outra coisa é nós falar de uma pessoa que tem 10 cachorros em casa, que necessita de vários, enfim, vários cuidados, ajudas, e tem realmente modificado a vida dessas pessoas. Eu tenho a parabenizar e agradecer a sensibilidade da Alana, do Leandro, pela PATA, pela causa animal, pelos projetos que ele tem me apoiado, e pode ter certeza que eu vou apresentar mais projetos para que ele sancione. Eu vou ligar, João, me dá uma força aí, Lana, me dá uma força aí. Você tem boas iniciativas. Com certeza.
João, eu acho que eu cansei também de falar. Eu vou falando, eu tenho que respirar um pouco. João, o seu currículo realmente é muito grande. Eu tenho uma pergunta aqui em especial para o senhor. O senhor foi um dos relatores do projeto da delação premiada? Como é que é isso? Eu fui o relator. O senhor foi o relator. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Lipe Gomes, veja, eu cheguei na Câmara em fevereiro de 2003, meu primeiro mandato. Bom, minha formação evangélica, cristã, um homem conservador, etc. E um homem também com uma formação na área jurídica e um profissional da área de segurança pública. Então, um dos meus desafios era conseguir aprovar uma lei sobre organizações criminosas. O crime organizado do Brasil crescendo cada vez mais e o Brasil não dispunha de uma lei específica para o enfrentamento do crime organizado. Eu chego na Câmara em 2003, havia chegado na Câmara, oriundo do Senado Federal, um projeto de lei aprovado pelo Senado Federal sobre organizações criminosas. Abracei de plano, uma das minhas bandeiras, abracei de plano, e o relator era um procurador de justiça do estado do Rio de Janeiro, conhecido no Brasil todo, do PT, uma pessoa preparada, um promotor de justiça, que era o Antônio Carlos Biscaia. Eu procurei, olhei o projeto, entendi que o projeto estava muito aquém da necessidade do Brasil. Fui conversar com o relator para dar minhas contribuições, ele não foi muito receptivo. Preparei um voto em separado e apresentei na CCJ, o projeto estava na CCJ, e pensei, vamos fazer o debate aqui para a gente aperfeiçoar esse projeto, não é? Mas aí aconteceu algum desencontro nos debates, desencontro de ordem política, algumas vaidades também, que o projeto terminou saindo de pauta e nunca mais voltou à pauta. Bom, o Brasil continuou, portanto, sem um crime, sem uma lei para o enfrentamento das organizações criminosas. Em 2013, 2012, algo dessa natureza, surgiu esse projeto especificamente sobre organizações criminosas, e aí eu me articulei para ser o relator dele na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Na CCJ, o relator foi um promotor de justiça, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, muito preparado e muito amigo meu. Então a gente já trabalhou os dois relatórios a quatro mãos, não é? O que eu fiz na CCJ, o meu relatório da CCJ, já foi combinado com ele, não é? Então, quando chegou na Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, quando chegou na CCJ para ele relatar, já tínhamos dialogado também. Então, facilitou. E, dentre esse projeto de lei, que hoje é a Lei 12.850, não é? De 2013, ele traz as ferramentas para a produção de prova quando se tratar de crime organizado. Então, a infiltração de agentes, né? O acesso a dados cadastrais de bandidos, de organizações criminosas independente de autorização judicial, a colaboração premiada e diversos outros instrumentos. E eu tive, portanto, a felicidade de ser o relator desse projeto que se converteu na primeira lei, né, sobre o crime organizado do Brasil e que deu condições para o Brasil enfrentar diversas organizações criminosas com êxito. Uma lei que foi utilizada muito, muito forte agora também com o esquema do mensalão, né? Sim, a Lava Jato. Enfim, essa foi a lei que deu norte a todas essas investigações. E a outras investigações de organizações criminosas que não foram conhecidas, mas em relação a tráfico de pessoas humanas, a organizações sobre desvio de cargas, roubo de cargas e tantas outras. Para não me referir àquilo que é mais convencional, que é o tráfico de armas e de drogas, né? Para você ver a dificuldade que tem um parlamentar de mostrar serviço, né? Embora você tenha feito uma lei tão importante para o nosso país, é difícil essa comunicação de você mostrar para o povo qual que é o seu trabalho. O legislativo tem essa dificuldade como um todo, verdade. Porque a população não entende que o legislativo está fazendo leis. Ele acha que tem que executar obras, que tem que mandar dinheiro. E nós, vereadores, enfrentamos isso.
no nosso cotidiano. Para você ter uma noção, eu te apresentei 3 leis que foram apresentadas, leis importantes, algumas da causa animal, que é a bandeira que eu represento, algumas das leis em relação à criança e adolescente também, que eu fui conselheiro tutelar, enfim. Mas é uma dificuldade para a gente passar essa informação para a população, é uma dificuldade que a população tem em entender o serviço do legislativo, por isso que talvez os vereadores sejam, na maioria do seu contexto ali, seja assistencialismo, seja aquela que forma... Que o eleitor dá mais valor a isso. Mais valor a isso, de ser eventos, né? Então, como que o senhor acha que o legislativo pode dar, assim, agora é uma opinião minha, é um pedido meu, né, de conselho, como que o senhor acha que eu posso dar mais visibilidade para o meu trabalho, mostrando para a população de que eu estou trabalhando? Porque o senhor sabe que a gente trabalha muito, a gente trabalha da hora que acorda até meia-noite, enfim, a gente não para. Mas como que eu vou passar essa informação para a população? O que eu posso fazer lá em Aparecida de Goiânia que vai mostrar mais esse meu serviço? Felipe, a Câmara de Vereadores deve ter uma secretaria de comunicação que não vai se prestar a isso. Ela é uma secretaria de comunicação da Câmara, e não do vereador fulano, do A, B e C, não é? Diferentemente do prefeito. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura, ela trabalha o governo, o titular do governo, que é o prefeito. É único. Não é? É único. Então facilita demais. Então eu vou me colocar agora como parlamentar, não é? Nós parlamentares temos que nos virar nos 30. A linguagem do Faustão lá, né? Ok? Temos que nos virar nos 30. Não tem uma ferramenta hoje mais adequada do que as redes sociais. Tem que investir nas redes sociais, com inteligência, com profissionalismo, e digo com inteligência porque se você colocar nas redes sociais, você vestido de palhaço, ninguém nunca te viu de palhaço, ok? Aí você se veste de palhaço, faz uma graça e conta uma piada e coloca nas redes sociais, vai bombar. Ok? Aí você coloca nas redes sociais um projeto de lei importante como esse que você colocou, que ninguém olha. Então acho que a gente tem que buscar um tipo de inteligência onde você vai falar da lei que foi iniciativa sua, mas que desperte o cidadão para ver. Não sei se é uma forma de humor. Aí o senhor chegou no ponto que eu queria te perguntar. O senhor viu o quanto tem sido a ascensão de políticos TikTok? O senhor tem percebido, por exemplo, que hoje essa forma de chamar a atenção tem sido maior do que a própria entrega do político? É verdade. O senhor tem percebido isso? Percebido. Eu vi uma matéria, inclusive, de um podcast que acontece aqui, das pessoas falando de como que os políticos têm se destacado, às vezes mais na rede social do que no próprio trabalho. O senhor acha que uma aproximação com o executivo vai melhorar a imagem do vereador? O senhor acha que lá em Aparecida o Leandro tem dado espaço para o vereador se destacar? Olha, o Leandro, pelo que eu tenho acompanhado, ele tem procurado reconhecer o trabalho dos vereadores, destaca o trabalho dos vereadores em eventos públicos, daí por diante. Eu não sei se, e quem sabe seja possível, agregar mais alguma coisa, não é? Que pudesse destacar mais por parte do prefeito o trabalho do vereador. Porque a fala do prefeito tem muita ressonância, não é? Muita ressonância. Quem sabe a gente pudesse fazer uma reflexão para ver como o prefeito fazer isso de forma que agregasse mais, que fosse mais positiva. Eu gostaria acho que tem abertura para isso. Eu gostaria muito de ter uma abertura. Vou ser muito sincero com o senhor, João. Eu gostaria muito de ter uma abertura maior com a prefeitura. Não falo com o Leandro em si, porque ele já, igual eu falei, ele está numa visão macro e ele precisa delegar funções, mas os vereadores têm reclamado de que não há um espaço dentro da prefeitura, através de secretários que não atendem o telefone, de secretários que não respondem a requerimentos. Eu cheguei a falar isso no plenário e não falei com uma forma de ataque ao Leandro, porque nós tivemos 750 requerimentos em média que não foram respondidos. Aliás, desses 750, em média, 90% não foram respondidos. E eu fiz essa indagação aos secretários, porque não é todos os problemas que eu tenho que levar para o Leandro, ele não vai dar conta de resolver. Claro. Então nós indagamos o secretário para que respondesse esses requerimentos. E mesmo assim não houve uma resposta imediata, não houve uma preocupação do secretário em responder os vereadores. Isso tem causado um constrangimento, tem causado um desconforto, porque o vereador, igual eu falei, ele não se destaca de forma direta com a população, então ele necessita de atendimentos básicos.
na área do meio ambiente, na área da saúde, alguma coisa ali na área da educação, e esse distanciamento do secretário tem causado um certo desconforto. O senhor tem algum norte, algumas conversas já foram feitas em relação a isso, a forma de aproximar os vereadores do Executivo? Não participei de nenhuma conversa nesse sentido. E sei que aqui e acolá há uma ausência de resposta e que às vezes traz alguma contrariedade, mas eu não sabia que era na intensidade que você está dizendo. Mas mesmo sem saber, nesta reunião da última sexta-feira de secretários, quando da minha palavra, eu por alguma razão, ao destacar coisas positivas, e eu já falei isso aqui, falei, olha, tem isso que é positivo, tem isso que é positivo, a Câmara de Vereadores, nós só tem um vereador que é oposição, não tem crise com a Câmara de Vereadores e tal. E aí eu disse, olha, às vezes um ou outro fala que o vereador pede demais, não sei o que, eu dizia isso na reunião. Eu dizia o seguinte, primeiro, o vereador tem toda a legitimidade para pedir, para solicitar em favor do bairro, da comunidade. Ele foi eleito também para isso. É preciso que a gente considere isso e respeite. Eu dizia isso na reunião. Se porventura algum vereador, por alguma razão, pediu alguma coisa que é ilícita, é claro que aqui ninguém vai atender, mas também não precisa ofender. Tem a forma de responder isso e dizer ao fulano, por essa razão, isso é ilícito, não dá para atender, etc, etc, e, enfim. Agora, pediu alguma coisa que é lícita e a prefeitura não tem os meios de atender, também tem a forma de dizer, não é? Com educação, daí por diante, e com verdade, dizer isso ao vereador. Agora é preciso dizer na reunião que todos nós compreendamos que o vereador é eleito, ele tem legitimidade para postular na prefeitura, para postular onde ele quiser em favor da comunidade. Deixei essa palavra, porque essa é a minha visão. Embora eu nunca tenha sido vereador, e eu sei que o vereador é muito mais demandado do que um deputado estadual, do que um federal, porque ele está ali no dia todo dia junto com a comunidade, enfim, mas eu tenho essa sensibilidade, não é? É preciso compreender isso, senão a gente vai ter problemas. Porque, vamos lá, João, qual que são as prerrogativas do vereador? Ele vai pedir o que a população vem pedindo para ele. Ele não vai lá simplesmente iniciar um processo, iniciar um pedido por conta própria. Ele vai receber as demandas da população e vai indagar o secretariado. Então, nós fizemos uma forma de um ofício. Depois a gente liga pedindo para que esse ofício seja respondido, depois a gente faz um ofício reiterando aquele ofício, para depois a gente fazer um requerimento, para depois a gente poder convocar o secretário lá na Câmara para fazer esclarecimentos. Só que até chegar nesse ponto é um desgaste muito grande. A gente convocar um secretário é um desgaste muito grande. É um desgaste para o Leandro, é um desgaste para a gente, que automaticamente na boca do povo passa a ser oposição, se torna oposição. Se a gente convoca um secretário, parece que está tendo ali um confronto entre o executivo e o legislativo. Então são situações em que a gente não quer passar, a gente não quer chegar a esse ponto, mas também nós precisamos responder. Não pode ser. Nós não podemos ficar calados. E toda vez que a gente faz essas indagações e os secretários não respondem, nós passamos como vereadores que não atuam, vereadores que não estão preocupados com a população. Eu não sei, às vezes, estou pensando aqui, não sei se seria o caminho, né? De repente, o Leandro eleger um secretário para receber todas as solicitações. Ele é o responsável de receber, fazer o encaminhamento e de fazer o encaminhamento da resposta. Porque ele teria a Mas obrigação... a Secretaria de Governo já não faz isso? Não sei. Acho que não sei, já. por isso que eu estou pensando alto aqui, né? Então ele teria a obrigação de distribuir todos os requerimentos dos vereadores e de cobrar a resposta do respectivo secretário e encaminhar. Não é? Você afunilaria a responsabilidade em uma secretaria, seja Secretaria de Governo, seja Secretaria de Articulação Política, enfim. Ou executiva. Poderia ser uma secretaria executiva ali dentro da secretaria. Essa fosse um mecanismo, porque se ficar disperso, então, como eu acho que ocorre, pelo menos a nível federal é assim, eu sei que é uma Não, lá informação. também. Você manda para a Secretaria de Meio Ambiente, é ele que tem que responder. Manda para o esporte, é ele que tem que responder. Eu não sei se não responder, se tem alguma consequência. Tem o prazo de 15 dias. E se não responder, qual é a consequência? Aí tem as consequências, mas na verdade a gente não chega a atuar nessas consequências para não gerar um desgaste com o executivo, para que a gente não se torne também oposição e sofra represália de toda a prefeitura. Porque isso acontece, você sabe? Ou então, como
a responsabilidade daquele secretário, então que sei lá, uma outra alternativa fosse. Então, a informação que queremos agora é do secretário de Esportes. Então, o requerimento foi para o secretário de Esporte, com uma via para o secretário de Governo, da articulação política e tal, para conhecimento dele, para controle dele, Isso. não é? Porque senão Para daqui que o um Leandro pouco... também entenda quais são as indagações dos vereadores. Porque senão daqui um pouco é o seguinte, o vereador, como você bem disse aqui, olha, chegou a quantidade de X requerimentos que nunca foram respondidos. Mas o prefeito não sabe disso, porque a coisa é dispersa, não é? Então, é como E se o tivesse um certo secretário que controle. recebeu não vai informar isso. Evidentemente, não é? Então, acho que é um diálogo aí para, quem sabe, encontrar um mecanismo que pudesse Isso é muito importante, facilitar. João, porque muitos dos requerimentos que a gente faz é para contribuir com o trabalho do executivo. Para a gente dizer, olha, em tal rua tá tendo uma situação, resolva. Olha, a empresa de iluminação está falhando em tal ponto, resolva. Então, isso é para contribuir com o executivo. Ninguém tem interesse lá de confrontar, é contribuir. Então, esse afastamento, sinceramente, os vereadores estão um pouco incomodados com isso. Eu queria que o senhor levasse essa informação até o prefeito, que pedisse mais uma sensibilidade em responder aos pedidos dos vereadores, levando em consideração que nós estamos lá para contribuir também. Você imagina que tem mais de uma centena de requerimentos sem resposta? Não, tem mais. Né? Tem uns 500 lá sem resposta. São muitos. Eu sei que muitos requerimentos não tem como responder. Não tem como resolver o que está sendo pedido. Mas é igual o senhor falou. Às vezes responde, falando que não é possível naquele momento, que está fazendo planejamento e não tem previsão no orçamento desse ano, exatamente, etc. Não é? Enfim, sim, a gente pode pegar essa mesma informação que o secretário está mandando, levar na população e dizer, olha, eu estou cobrando, o secretário deu um prazo, o secretário pediu tal situação. Então isso facilita até a nossa visão, a nossa repercussão com o público, com a população. Isso aí eu acho que seria muito importante o senhor levar ao prefeito e talvez criar essa situação que o senhor falou, de um responsável por responder os requerimentos, porque se nós formos falar de política, João, se nós formos falar de como deve ser feito as coisas, é igual eu falei, chegaria um momento de ter que pedir, né, solicitar ou convocar o secretário. E nós não queremos isso, porque isso é um desgaste muito grande. Entendo. Outra situação também, João, seria muito importante que o prefeito nomeasse um líder de governo. Porque hoje está muito disperso. Essas situações eu poderia resolver, talvez, com um líder de governo. Então, seria muito importante que o senhor levasse essas indagações que eu venho fazendo, que o prefeito nomeasse um líder e a gente pudesse resolver esses assuntos com ele. Né? Porque, embora o Gilson seja presidente da Câmara e venha conduzindo com muita maestria, a necessidade de uma liderança lá dentro da Câmara para a gente poder dialogar, para poder facilitar o diálogo dos vereadores com ele, essa preocupação. O prefeito. Enfim, é isso. Acho que já venceu o nosso tempo, João. Eu tenho aqui somente a agradecer a sua presença, o senhor que esteve presente na minha audiência da Causa Animal, o senhor que esteve presente na minha audiência da Cannabis Medicinal, o senhor que esteve presente no meu evento do Viaduto. É um projeto que eu tenho, o projeto Vem Pra Vila, que tenta trazer de volta à população aqueles encontros, como por exemplo dos carros antigos, um encontro cultural, um encontro esportivo ali utilizando o viaduto da Avenida São Paulo com a Avenida Rudá. Na Vila Brasília. Na Vila Brasília. Eu tenho esse projeto Vem Pra Vila. E o senhor teve presente lá. Eu achei maravilhoso aquele evento, maravilhoso. As famílias lá, né? Você vê o cidadão com a esposa, criança, curtindo, fazendo uma foto e tal, admirando. Bacana. Exatamente. Bacana. O projeto Vem Pra Vila, ele tenta resgatar o anseio da população junto à família. Ter um dia de lazer, ter um dia de cultura, levando em consideração que a Vila Brasília não tem nenhum aparelho público hoje. Nós não temos um UBS, nós não temos um CEMEI, nós não temos nenhum aparelho público para a população, para atender a população da Vila Brasília. Teve, né? Já teve lá a maternidade Marlene Teixeira, não sei o quê. Hoje o ginásio da Vila Brasília também eu venho lutando para abrir o ginásio da Vila Brasília. Hoje foi devolvido para o Estado, foi feita uma concessão com a associação que vai administrar o ginásio da Vila Brasília. Ficou 6 anos inativo e eu venho lutando diariamente para reativar o ginásio da Vila Brasília, novamente levando em consideração que são poucos os recursos que nós temos para entregar para a população. Então o projeto Vem Pra Vila também é muito importante, resgatar o convívio familiar, resgatar ali
a cultura, né? A cultura, por exemplo, da pintura, que eu pretendo pintar ali junto com o pessoal da cultura, pintar o viaduto, né? Como já foi feito, mas hoje já está velho, mas nós pretendemos revitalizar. Trazer projetos culturais, esportivos, campeonatos de skate, campeonato de bicicleta, encontros você de falando no carros. esporte, aquela praça lá embaixo, acho que é abaixo do Parque Real, eu penso, não lembro agora o nome do bairro, Sim, é Parque Real. que tá fazendo a pista de skate Sim. lá com a emenda de minha autoria quando eu era deputado. Ah, sim. Eu estive visitando a obra semana passada, ou atrasada, junto com algumas Quando o pessoas. senhor estava como prefeito. Não, o prefeito estava viajando. Então, o senhor estava como prefeito. E foi lá um rapaz da área do skate dizendo que aquela pista lá vai ser uma das melhores de Goiás. Sim. Eu disse para ele que no dia da inauguração ele tem que ter um campeonato, uma exibição lá. E o esporte, João, o senhor sabe muito bem disso, o esporte afasta os jovens da criminalidade, do uso de drogas, e a gente tem que incentivar o esporte. Eu passei na praça, não sabia o que estava sendo construído lá, fiquei indagando, o que será que vai ser feito aqui, né? Aí depois eu vi no seu vídeo a sua visita lá, e quando o senhor for de novo, pode me fazer o convite, eu faço questão de estar lá, conheço muita gente ali da região, eu sou da Vila Brasília, né, do Parque Real também, Vila Sul, aquela região ali eu conheço muita gente, e eu pode ter certeza que eu vou levar todo mundo lá para conhecer assim que for inaugurado. Que ótimo. João, nosso podcast já tá ficando por aqui, nós já conversamos por mais de 1 hora, embora não pareça, né, porque o assunto é bem distraído. Tinha muito mais perguntas que eu queria fazer para você, mas devido ao tempo eu vou deixar para outra situação, mas eu quero te agradecer realmente, como eu falei, o senhor foi nas minhas audiências, o senhor foi nos meus passeios, o senhor foi lá no meu arraiá da Vila Brasília, enfim, o senhor tem sido muito presente, muito importante para apoiar o meu mandato. E eu quero continuar apoiando o senhor, quero continuar contando com o seu apoio e em outra ocasião receber o senhor aqui de volta para mais um bate-papo. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, ela é rica, a gente poder usar dessa ferramenta e desse espaço, né, para estabelecer um diálogo sadio como esse aqui. As pessoas terminam obtendo informações sobre o seu mandato, sobre o mandato do Leandro, sobre a minha colaboração e tal. Muito importante. Eu tenho dito o seguinte, que na religião, na fé, o que a gente faz é Deus só que tem que saber, a gente não tem que propagar, né? Mas na política, ao contrário, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que contar para todo mundo, senão não tá com nada, é como se você não fizesse nada, né? Então você faz muito bem, porque essa é uma ferramenta também que caminha nessa direção. Quero te agradecer por essa oportunidade, dizer que de fato vou estar sempre à disposição, tá? Desejar que você continue realizando um mandato promissor, um espírito público sempre comprometido com a nossa cidade e com a nossa gente, não é? Com essa postura, certamente você vai ser sempre reconhecido, vai renovar seu mandato e as coisas caminharão bem. Tenha sempre a minha amizade e o meu respeito, tá? Que Deus te abençoe. Muito obrigado, João. E para finalizar o nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra de Deus. O senhor que é pastor da Assembleia de Deus, eu gostaria que o senhor deixasse um pequeno versículo, alguma passagem para representar esse nosso dia aqui, essa nossa entrevista. Há uma palavra bíblica no Velho Testamento onde o profeta diz o seguinte: levanta-te, porque esta obra é da tua responsabilidade. Tenha ânimo, e nós seremos contigo. Essa palavra vale para mim, vale para você como vereador, né? Coloque-se de pé, tenha ânimo, porque este mandato é da tua responsabilidade. E em sendo a sua responsabilidade, nós, o povo, seremos contigo. Então que cada um acredite em si mesmo, na sua força de trabalho, na sua capacidade e procure realizar aquilo que é da sua responsabilidade. Eu sou vice-prefeito, estou procurando colaborar ao máximo com o prefeito, com o nosso governo de Aparecida de Goiânia. O Lipe Gomes é vereador, está procurando realizar o mandato dele com excelência. Mas às vezes, você que é apenas eleitor, se sente o seguinte: o meu papel, a minha responsabilidade foi votar, foi eleger, agora o problema deles. Não, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade com a nossa cidade. Você também tem. Faça a sua parte também e a nossa cidade viverá dias melhores. Um abraço. Um abraço a vocês que acompanham o nosso Fala Lipe e logo mais estaremos aí com outro convidado. Muito obrigado, João. Um prazer.